o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Muita gente se descuida da saúde bucal, em alguns casos por falta de recursos financeiros, em outros naquela de deixar para amanhã uma consulta ao consultório dentário. Como anda a saúde bucal da população cearense? Essa é uma das perguntas a serem feitas à doutora Raquel Alves, odontóloga especialista em periodontia e saúde pública, que atua na rede municipal de saúde da Prefeitura de Fortaleza e também no município de Apuiarés. E nesta conversa, o jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia a você, ouvinte, internauta. Seja bem-vinda, doutora Raquel Alves, ao Jornal Alerta Geral. E tenho o privilégio, desde já, de saber que a senhora é nossa ouvinte do Jornal Alerta Geral quando está a caminho de Apuiarés ou também no dia a dia em Fortaleza. Muito obrigado pela audiência e agradeço também desde já a sua presença para falar sobre um assunto que interessa a todos nós, a população de um modo geral. Como anda a saúde bucal dos cearenses? Bom dia! Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma oportunidade muito ímpar, né? E agradecer aqui ao Luzenor pelo convite. E assim, de estar contribuindo realmente com a saúde bucal, né? Através de uma informação que a gente pode estar conversando, dando essa informação à população. E assim, como anda, né? Eu já tenho uma trajetória profissional já tem algum tempo, né? Quando eu iniciei, eu posso contar assim para você, Luzenor, que imagina que iniciar uma profissão de odontologia com 22 anos no município. Eu comecei em Apuiarés, eu tenho um consultório lá, hoje é uma clínica. E aí você se deparar com uma realidade dos cearenses, da maioria das pessoas, infelizmente, naquela época, desdentada. Tinha muita gente que já tinha falta de dente, né? E de lá para cá, isso foi no ano de 2000, de lá para cá, o que eu observo na minha prática é que, graças a Deus, houve uma melhoria, né? Na população com relação à saúde bucal. E isso se deve muito a uma política, né, a uma política nacional de saúde bucal que existe, que aí ampliou realmente o acesso a essa população ao atendimento odontológico, principalmente na rede pública, e também porque a população ela teve mais acesso a água encanada que tem o flúor. Então, consequentemente, isso melhora a saúde bucal, porque está muito relacionado ao flúor, né? Doutora Raquel, a senhora dá ênfase, eu acabo fazendo uma intervenção nessa exposição que a senhora vinha fazendo aí, né? A essa questão do flúor. Isso significa dizer que na rede pública, as administrações estadual, municipal e federal estão adotando essa preocupação no sentido de fazer a prevenção para a saúde bucal? Sim, eu acredito que sim, a partir do momento que, por exemplo, a questão do flúor ela é muito importante, porque com esse acesso ao flúor, né, por exemplo, Luzenor, bem antigamente, a maioria das pessoas tomava água de poço, que não tinha esse tratamento de água. Então, o flúor ele é extremamente importante para a questão da prevenção realmente da saúde bucal. Porque qual é o maior problema na saúde bucal? É a cárie, né? Qual é o segundo maior problema? São os problemas a gente chama da periodontia, que é ligada à gengiva, né? O dente que amolece, que perde o dente. Então, assim, a cárie ainda é o nosso maior problema na saúde bucal, e uma das coisas que eu observei nesse tempo, né, foi a melhoria realmente das condições de saúde bucal das pessoas, que estão relacionadas também com essa questão do acesso à água tratada, que tem flúor, né, que evita um problema chamado cárie, né, que é o maior problema, que é a questão da cárie. Nós estamos em um período de férias escolares, né? A meninada aí está afim exclusivamente de brincar, enquanto os pais deixam todos à vontade, né? Eu estou me colocando também nessa situação, mas o período de férias é um bom momento também para aquela visita a um consultório de odontologia. Sabe por que é bom? Porque a gente precisa estar sempre fazendo essa avaliação, né? Vou voltar à questão da cárie. A cárie, todo mundo tem dentro da sua boca várias bactérias, que isso aqui é importante, porque como eu sou mãe também, eu tento, né, sempre. E, infelizmente, a gente precisa melhorar o nosso hábito de higiene, que é bem simples, que é escovar os dentes, usar fio dental, usar a pasta de dente que tem flúor, por isso que a gente sempre chama a atenção para o flúor, né, pela essa importância que ele tem nesse processo.
Então, quando a gente pede para fazer a visita, principalmente das crianças no consultório, por quê, né? Porque eu acho que é importante a gente saber. Primeiro, porque a gente vai avaliar se a criança ela não tem ainda na cabeça, na parte cognitiva, definida essa questão da escovação. Às vezes ela escova, mas não escova direito. Então, a gente precisa estar orientando, a gente precisa estar avaliando se realmente a criança já tem cárie ou não, né? Precocemente, porque a cárie, quando ela está lá, ela vai evoluir. E aí você evolui para quê? Para uma dor de dente, se você não tratar, uma perda de um dente. E esse dente ele é muito importante, né? Até para a criança. Então, visitar regularmente o dentista não é só para a criança, né? A gente fala das férias escolares, por quê? Porque marca, né? As férias escolares muitas vezes no final do ano, começo do ano, que dá 6 em 6 meses, né? Mas o adulto, dependendo da situação de saúde bucal, ele muitas vezes precisa voltar até menos o tempo para a gente ficar acompanhando isso, né? E na avaliação de 6 em 6 meses, voltando aqui para a criança, além da gente avaliar, a gente faz o quê? Comumente, a aplicação de flúor. Então, o flúor, ele é extremamente importante, tanto na água que a gente bebe, quanto na pasta de dente, né? Do dente, quando a gente vai escovar os dentes, não precisa de muito flúor, queria passar logo essa informação. Você, com a sua escovinha, você faz só triscar a pasta de dente, né? E também essa aplicação que a gente chama aplicação tópica de flúor no consultório, porque tem uma concentração maior. E ali tudo isso é para a gente evitar esse problema chamado cárie. Ô, doutora Raquel, qual é o impacto na vida de todos nós, do ponto de vista da saúde, de um modo geral, quando há descuido da saúde bucal? Ai, olha... Criança, a gente diz assim, a criança está com cárie, tira o dente. Eles falam, arranca o dente, né? Como se fosse uma coisa. A criança, ela sente também. Primeiro, porque o dente é importante para a mastigação. Segundo, é uma opinião minha, né? A autoestima, né? A criança, quando perde o dente que não está naquela época, ou então, enfim, é um destroço. Para o adulto, hoje em dia, gente, a porta de entrada é o sorriso, a gente está ligado às redes sociais, a gente quer tirar uma foto. Então, o que chega no consultório? Dificuldade na mastigação, a questão de perder o dente, ele mexe com toda a estrutura, né? Quando você menos imagina, os dentes começam, não é que eles se mexem, eles andam, mas com o tempo eles se deslocam, porque ele não tem um apoio, e lá na frente você pode ter problema a gente chama de DTM, que é disfunção temporomandibular, e principalmente hoje, Luzenor, é a autoestima, sabe? A baixa autoestima da população. Então, eles estão procurando demais, isso é muito legal, né? Agora, a gente tem um dificultador, que é a questão do acesso, né? Porque aí envolve a questão de quem pode procura a rede pública. E muitas vezes tem dificuldade, né? E aí isso atrapalha um pouquinho. A senhora é especialista em periodontia e saúde pública. Aqui em Fortaleza atua, como o Marcos Furlan registrou, na rede municipal da saúde da Prefeitura de Fortaleza. E em Apuiarés tem a sua clínica, né? Tem diferença nos perfis de quem frequenta essas clínicas, doutora Raquel? Por exemplo, quando a senhora se depara com pais, com mães, com crianças na rede pública, né? Tem muitas queixas ou tem muita gente que chega de forma mais tardia ao consultório odontológico? Olha, graças a Deus que lá na minha clínica, assim, eu tenho um privilégio, desde quando eu iniciei meu trabalho, de atender todos os tipos de público que você imaginar. Assim, graças a Deus. Inclusive, eu acho que eu uso isso como critério, um princípio do meu atendimento, que é a acessibilidade, o acesso às pessoas. Eu estudei na universidade pública, Luzenor, e ainda hoje estudo, porque eu faço doutorado em saúde pública também. Então, eu acho que eu tenho um papel, vamos dizer assim, social, né, como cearense, brasileira, de também contribuir para a saúde bucal do Estado, né, do Brasil, enfim. Então, até lá no meu consultório, que é particular, lá no Apuiarés, que eu atendo, e também tem outros colegas que atendem também, a gente tenta deixar isso mais acessível às pessoas. O público não muda muito e a demanda é muito parecida, né? É ainda o problema de dente faltando, cárie, enfim, extração. Como eu trabalho aqui na Estratégia de Saúde da Família, também aqui no município de Fortaleza, então as demandas ainda continuam bem parecidas. Inclusive, o que diferencia do público para o privado hoje está tendo uma procura muito grande para a questão estética, né? É o clareamento,
implante, né? Que no público ainda está bem difícil ainda, não tem essa realidade ainda não. Mas nos procedimentos básicos, bem parecido, viu? No início da nossa conversa aqui, a senhora falou sobre o período, o intervalo de frequências ao consultório odontológico. Eu quero refazer essa pergunta. De quanto em quanto tempo a gente deve ir a um consultório de odontologia? Como eu falei, de 6 meses é o preconizado, mas dependendo da situação daquela pessoa, pode até ter um tempo menor, né? Que pode ser, depende, né, de cada situação, mas no mínimo de 6 meses. Eu queria também colocar aqui uma coisa que a gente já não falou, mas é muito importante, aí vai para a galera maior de 40 anos. Nós estamos fora. Eu, Marcos, o Paulo Bacelar. Pois então, o que acontece? Às vezes as pessoas não têm mais dente, sabe, Luzinô? E acham que não precisa de dentista. E aí eu queria deixar essa mensagem. Todo mundo precisa, sim, fazer avaliação. De 6 meses é o ideal, mas pelo menos quem já não usa mais, quem usa prótese, né? Tem que ter o cuidado com a questão do câncer de boca, que é um problema que não, por exemplo, aumenta com a idade, aumenta com a pessoa que tem alguns hábitos, por exemplo, do cigarro, de fumar, isso aí vai. Então, precisa também a gente estar de olho com relação a esse público. Então, é muito complicado a gente dizer quanto tempo, né? O ideal é de 6 meses, mas isso vai variando. Uma pessoa que não usa, que não tem mais dente, já usa prótese, aí pelo menos uma vez por ano. Então, tem que ir ao dentista. Doutora Raquel, ao longo dos anos, ao longo do tempo aí, por desinformação ou por preconceito mesmo, muita gente alimentou aquele temor de entrar em um consultório para uma consulta odontológica ou para um tratamento por conta daquele barulhinho infernal para muita gente, principalmente para as crianças, aquele motorzinho, aquele barulho. A senhora ainda se depara com muita gente, independente da idade, que tem receio de sentar naquela cadeira? Demais, sempre. Agora a gente trabalha muito assim em acolher essas pessoas, né, para poder elas se sentirem mais à vontade. Quando é uma criança, por exemplo, a gente já trabalha, faz toda uma adaptação para ela não ter esse trauma. Quando já é uma pessoa que já é traumatizada, né, que não gosta do barulhinho, aí a gente tem que ter também um jogo de cintura, e a gente sabe lá como fazer, entendeu, Luzino? O importante é que a gente tem que enfrentar esse medo, não pode deixar esse medo nunca nos mobilizar, e sim a gente sair e resolver, porque já acontece, Luzino, de muitas pessoas deixarem de ir para o consultório por causa desse medo. E aí é pior. Exato. Porque tudo que tem na boca, que tem algum problema, ele vai piorando, ele não melhora. Então, assim, quanto mais tempo você passa, mais difícil vai ficar para você fazer a reparação daquele dano. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a doutora odontóloga Raquel Alves, que é integrante da equipe de estratégia Saúde da Família da Prefeitura Municipal de Fortaleza e também atua com uma clínica no município de Apuiarés. A doutora Raquel é especialista em periodontia e mestre em saúde pública e atualmente está cursando doutorado em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará. Não para de estudar, doutora Raquel? Eu amo estudar. Eu gosto demais de estudar. Eu queria também, Luzino, aproveitar aqui a oportunidade que a gente está falando muito da relação público e privado, né? O que eu tenho observando nessas duas áreas é uma demanda muito grande das pessoas que têm TEA, né? Que é transtorno do espectro autista. É uma demanda muito grande que eu acho que em termos de saúde pública, saúde, né, de uma forma geral, a gente tem que começar a olhar para esse público, porque ainda não tem um fluxo muito bem estabelecido, os profissionais ainda não têm essa capacitação e há essa demanda. Então, eu acho que eu estou numa oportunidade aqui de falar na rádio e, quanto profissional, de uma experiência já, de um caminho, uma trajetória bastante, desde 2000 para cá, eu já vi muitas coisas. Então, uma das coisas que está me chamando a atenção são essas pessoas que merecem uma atenção especial e, como a gente está falando aqui da prevenção, para finalizar, é mais difícil você trabalhar para poder ensinar, para poder trazer um hábito da escovação, né? Então, assim, de pedir mesmo que a gente tenha esse olhar, né? Aproveitar aqui a oportunidade da rádio para as pessoas públicas de ter atenção a essas pessoas, porque ainda não tem muita coisa definida. E né? Nesse segmento, nós temos uma dimensão do quantitativo, do contingente que representa no contexto geral da população?
Eu não sei lhe dizer essa informação. O que eu sei que existe na odontologia são as especialidades que atuam, mas isso não chega no público, entende? E a demanda está crescendo. Então, eu acho que tem que ter um olhar para esse público, para dar, porque a gente precisa oferecer, né, a saúde, eles têm direito à saúde deles, no público ou no privado, mas a maioria das pessoas, eu falo do público, porque como eu também sou da rede pública, está lá no princípio do SUS, né, que é direito a toda a população. E eu sinto ainda que ainda não tem esse acesso, né? Eu queria mais trazer esse tópico, porque eu acho importante, porque eu sou mãe, né? Eu acredito que muitos ouvintes aqui também são mãe, que estão numa situação dessa, e é muito difícil você mudar o hábito. Só para você ter uma noção, quando a gente está... o que evita cárie? Tudo isso que eu falei do flu e também a escovação, né? Que é um instrumento super fácil em casa. E você imagina fazer esse hábito. A gente tem dificuldade, né, de você mudar seus hábitos, então não é fácil para essa população e para as mães que estão ouvindo aí, sabem o que eu estou falando. Doutora Raquel, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção conosco, com os ouvintes internautas que nos acompanham pelas emissoras de rádio a partir da nossa FM 104.3, a Expresso Grande Fortaleza, e também pelas nossas redes sociais do Ceará. Agora, sei da sua agenda corrida na rede municipal de saúde da Prefeitura de Fortaleza, nesse compromisso profissional na cidade de Apuiarés e também na condição de mãe e ainda como estudante, porque ela está aqui, a doutora Raquel, como doutoranda da área de saúde pública da Universidade Federal do Ceará. Mas eu queria deixar um convite e, ao mesmo tempo, um desafio. A senhora topa fazer conosco aqui, semanalmente, 5 minutos, 4 minutos, para falar sobre saúde bucal para a população do Ceará? Eu me sinto honrada, tá? Eu fico muito feliz. Também... Eu já falei aqui, como eu vim, toda a minha trajetória profissional ligada à universidade pública, eu acho que eu tenho uma missão social de colaborar com a... Então, se eu puder, Luzenor, eu estou aqui à sua disposição. Eu agradeço demais o convite, sou realmente ouvinte desse programa, eu assisto todos aos sábados, quando eu viajo lá para Apuiarés, fazer meu atendimento. E, assim, eu curto demais. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Então, convite feito, e a partir de agosto teremos aqui, a cada semana, uma vez por semana, a presença da doutora Raquel Alves, odontóloga especialista em periodontia e saúde pública, para falar sobre saúde bucal. Muito obrigado, doutora Raquel, agradeço a sua presença aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral, sucesso nessa caminhada e fico feliz em tê-la a partir do mês de agosto como colaboradora do Jornal Alerta Geral do Sistema Ceará Agora de Comunicação. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada.